Então vamos lá, pessoal. Continuando, a gente viu cinemática, agora a gente vai para o segundo ponto da apostila, que é dinâmica. Certo? Cinemática estuda os movimentos, né? A gente fez uma série de questões na aula passada, e agora a gente vai ver dinâmica, que agora a gente vai passar a olhar para a causa desses movimentos, né? Que são forças. Certo? Aí, para quem não acompanhou a aula passada, pessoal, essa apostila está toda esquematizada por assunto. E aqui, ó, nesses 3 pontinhos que eu tenho aqui ao lado, é o grau de dificuldade da questão, certo? Eu tenho um pontinho aqui, uma questão fácil, 2 pontinhos, né, média, e 3, uma questão difícil. E o Enem, vocês sabem, né? A questão fácil, ela conta mais do que a difícil. Porque você erra uma questão que a maioria das pessoas acerta, né? E acerta uma que a maioria erra, ele pressupõe que foi um chute, né? Você acertou a difícil por um chute. É o TRI, né, pessoal? Então, as questões fáceis a gente não pode perder, certo? Então vamos lá, dinâmica, né? Na dinâmica tem as famosas leis de Newton, né? As 3 leis de Newton que governam aí movimento na mecânica, certo? Então, a primeira lei de Newton, ela diz que um corpo, ele tende à permanência de estado, certo? Se ele está em repouso, ele vai continuar em repouso, e se ele está em movimento, continua em movimento, a não ser que alguma força atue sobre ele, certo? Uma força resultante, mais especificamente. Porque não é que um corpo esteja parado que não existe forças ali atuando sobre ele. Pode ser que essas forças se anulem, né? E não haja movimento. Por exemplo, a gente está estudando campo elétrico, né? A gente viu que esses campos elétricos podem se anular quando eles têm o mesmo valor, intensidade, mas apontam para sentidos diferentes. Certo? Mesma coisa é o caso de força, é uma grandeza vetorial, sentido e direção vai importar nesse caso. Então vamos lá, nossa primeira questão da apostila, né? Uma questão fácil, uma questão que a gente não pode perder. Diz o que, ó? Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acreditava que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para leste, coisas como nuvem e pássaros não estão presas à Terra. Pareceriam sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso salta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão, certo? Então, se um objeto está em movimento, ele vai continuar em movimento. Se um sistema está em movimento, como o caso um vagão com seus passageiros e tudo que há dentro dele, também vai estar em movimento, vai compartilhar desse movimento, certo? Então, se eu solto uma bola em um trem em movimento, para quem está dentro deste vagão, as coisas que estão ao seu redor vão parecer estar em repouso, não? Quem está fora vai ter uma visão diferente. Então, este conceito do que está em movimento e do que está em repouso é relativo, pessoal. Vai depender do referencial. Então, a gente está aqui no planeta Terra, né? Girando a altas velocidades aí em torno do Sol, né, em torno do próprio eixo da Terra, mas a gente não percebe este movimento porque compartilha, né, do sistema como um todo, da Terra com o sistema como um todo, né?
Então, o princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico, eu já vi que muitos já opinaram aí, né? Exatamente, é a lei da inércia, né? Todo aquele sistema que está em movimento, ele vai continuar em movimento, e se eu tenho algo em repouso, ele continua em repouso, né? A não ser que alguma força atue mudando essa dinâmica. Aí só relembrando da segunda e da terceira lei, né, pessoal? Que a gente vai usar constantemente em dinâmica. A primeira lei é a inércia. A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, só colocar aqui a primeira lei, né, que é a tendência da permanência de estado. A segunda lei, ela vai dizer que quando as forças atuam em determinado corpo, essas forças vão provocar uma aceleração desse corpo, vai fazer com que ele mude ali o seu estado de movimento, certo? E essa relação, essa força resultante, ela é dada pelo produto da massa vezes a aceleração que este corpo adquire, certo? Então, quanto maior a massa do objeto, mais difícil vai ser tirar, né, ele do seu estado, né? Mais difícil, se ele estiver em repouso, mais difícil vai ser colocar ele em movimento, e se ele estiver em movimento, mais difícil vai ser fazer com que este corpo pare, não? Por isso que quando tem uma colisão entre dois automóveis, o que tem massa maior, praticamente a gente não vê tanto dano quanto aquele que tem massa menor, certo? E a terceira lei, que é chamada de princípio de ação e reação, diz que para cada força aplicada vai surgir uma força de mesma intensidade, mesma direção em sentido oposto. Essas forças sempre ocorrem aos pares, né, pessoal? Então, se eu aplico uma força, eu recebo uma força com mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, certo? Então, são essas três leis que vão governar aqui o movimento dos corpos. Ó, aqui foi de 2012, aqui no ano anterior teve uma questão praticamente idêntica, ó. Praticamente idêntica. Vamos lá. Sim, alguma dúvida, pessoal? Todo mundo conseguiu relembrar estes conceitos, né, lá da dinâmica? Qualquer coisa, liga o microfone aí, só perguntar. Pronto, o Gabriel fez uma pergunta aqui, né? A força normal é uma força de reação? É uma força de ação, Gabriel. A força de ação que a superfície faz em resistência, né, ao peso de um corpo, certo? Então, o que é a força normal que o Gabriel está citando aqui, pessoal? Se eu tenho uma superfície, né, e se eu tenho um corpo nessa superfície, vou pegar aqui, eu tenho um corpo nessa superfície, de cabeça para baixo, eu vou colocar aqui. Pronto. Aqui tem uma força que é chamada de normal, certo? A normal, ela sempre vai apontar fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? Essa aqui é que a gente chama de força normal. E aqui eu tenho um peso.
o peso deste corpo. O peso é uma força devido à força gravitacional, né? Devido ao do campo gravitacional da Terra, certo? Só que essas duas forças aqui, elas não são par de ação e reação, viu, pessoal? Isso pode cair como pegadinha, já vi várias vezes caindo como pegadinha. Essas forças, apesar de elas terem a mesma intensidade, mesmo módulo e sentidos opostos, não é um par de ação e reação, certo? Por quê? O par de ação e reação, ele sempre vai atuar em corpos diferentes. Eles não atuam no mesmo corpo, certo? Então, observe aqui que o peso e a normal estão atuando no mesmo corpo, né? Que é este blocozinho aí. Então, elas não constituem um par de ação e reação. Qual é o par de ação da força presa, né? É o que a Terra exerce no corpo, certo? O corpo vai exercer esse peso na Terra e a Terra está atraindo este corpo com a mesma força, mas sentidos opostos, mesma direção. Então aqui é um par ação e reação. O peso atuando no corpo, o peso do corpo atuando na Terra e a Terra atraindo o corpo, né, com a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, certo? Então aqui é um par ação e reação, atuando em corpos distintos, certo? Então a normal não é uma força de reação, né? Aí qual seria a reação dessa normal, já que eu falei que a força sempre acontece aos pares, não? Então teria aqui na superfície de apoio uma força oposta que eu chamo de seria menos anormal, né? Aqui sim seria o par dessa força de ação e reação. Uma força atuando no bloco e a outra atuando na superfície, dois corpos diferentes, certo? Então, muito boa essa pergunta do Gabriel, que é uma pegadinha que costuma cair bastante nas provas por aí afora, né? Vamos lá, questão número 2. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados de seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Posteriormente, Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei, certo? Então, é isso mesmo. Se um corpo só permanece em movimento se houver uma causa, se essa causa for retirada, né, este corpo vai voltar para o repouso. Qual é o princípio que desmente isso, pessoal? Exato. Por exemplo, se eu tiver um corpo em movimento, certo? Não quer dizer que exista força atuando sobre ele, né? Se pegar algo que foi jogado no espaço, ele vai continuar em movimento pro resto da vida. Se não tiver resistência, né, aquele movimento ele permanece indefinidamente. Então, se não fosse atrito, se não fosse resistência do ar, ao jogar uma bola sobre uma mesa ou sobre uma superfície, né, ele ia continuar o seu estado de movimento indefinidamente, né? O que faz esse objeto parar são essas forças de resistência.
né? Se não fosse elas, o movimento iria continuar indefinidamente. Certo? Então, este princípio da inércia, né, é o que o Newton usou para confrontar essa ideia de Aristóteles, né? Cessando a causa, o objeto vai voltar ao repouso. Então é isso, né? De acordo com o princípio da inércia, um corpo em movimento ele vai continuar em movimento a não ser que alguma força atue sobre ele. Certo? Vamos para a próxima. Questão número 3. É recente, né? 2019. Depois vocês verifiquem na apostila, pessoal. Quase todas as questões, raramente a gente vai precisar fazer um cálculo, né? Quando se refere, pelo menos as que caíram até agora em dinâmica, né? É mais conceitual mesmo. Então, ser bom em matemática, né, ser rápido aí nas contas, não é um requisito, né, para se sair bem na parte de física, não. Ela explora muito conceitos, né? Por isso que eu costumo dividir as minhas provas em 50% conceitual e as outras 50% eu peço algum tipo de cálculo, né? Mas vocês observem aqui que é bastante explorado a parte conceitual. Então vamos para uma questão que ele considerou aqui média, né? De grau de dificuldade média. Eu tenho um foguete, viaja pelo espaço sideral com propulsores desligados. Aí, pessoal, nenhuma força está atuando sobre ele, né? No entanto, ele está em movimento, inércia, por inércia, né? Os motores estão desligados. A velocidade inicial tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indica a figura. Então, este foguete ele está se movendo de lado, né? Está se movendo assim, conforme indica a figura. Está se movendo na horizontal. Certo? O piloto aciona os propulsores, então ele vai agora, né, fazer com que haja uma força em reação ao ligar os propulsores, certo? Então tá aqui os propulsores, ele vai ligar, vai sair aqui jato, né, que vai propulsionar este foguete para frente, ação e reação, né? Terceira lei de Newton, certo? Ele faz isso quando chega neste ponto A, certo? Ao chegar no ponto A, o piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento, quando o foguete passa pelo ponto A, e os desliga quando o módulo de sua velocidade é superior a R de 2 vezes V. Então ele vai ligar os propulsores, vai desligar quando chegar nessa velocidade, R de 2 vezes o módulo da velocidade. O que ocorre antes de passar no ponto B, certo? Antes de passar no ponto B. Considere as interações desprezíveis. A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é. Então vamos lá. É só a gente analisar no caso aqui a força resultante, certo, pessoal? Ou o vetor resultante, no caso aqui, certo? Então eu tenho dois vetores. Eu tenho um vetor que aponta na horizontal, né, para o movimento inicial dele.
temos essa força aqui, apontando, no caso é o vetor velocidade. E ao acionar os propulsores, eu vou ter uma velocidade agora na vertical, certo? Então eu vou ter essa velocidade aqui. Vamos está aqui de V1 e isso de V2. Dois vetores eles vão se somar, né, pessoal? Então aqui eu vou ter uma soma vetorial destes dois vetores. Para onde vai apontar o vetor resultante? Como é que eu somo estes dois vetores? O vetor resultante ele vai ser, posso fechar essa figura aqui, né? Método do paralelograma. E o vetor resultante ele vai apontar nessa direção. Então, o que isso quer dizer, né? Essa velocidade resultante ela vai ser a composição dessas duas velocidades. E o foguete vai se mover agora na diagonal, certo? Ele vai se mover na diagonal. Só que ele vai se mover em linha reta. Ele se moveria em linha reta se essa velocidade aqui ela fosse do começo ao fim a mesma. Mas o que está dizendo a questão, pessoal? Ele está dizendo que ele liga os propulsores e desliga quando o módulo de sua velocidade é superior à raiz de 2v. Então, quer dizer que esse foguete foi aumentando a sua velocidade gradativamente até chegar a este valor. Não começou com essa velocidade e parou com essa velocidade. E quando chegou no ponto B, ele desligou, certo? Desligou, cessou aqui a ação. Mas será que ao tirar essa velocidade, né, imposta pelos propulsores, o objeto agora vai continuar se movendo na horizontal ou ele vai adotar agora essa direção de deslocamento, né? Vai se deslocar, continuar se deslocando na diagonal? O que vocês acham, né? Exato, Diego. Inércia, né? Ele vai cessar aquela ação, mas como ele está no espaço e não vai ter nenhuma resistência para frear este movimento, ele vai, por inércia, permanecer naquele estado, permanecer com aquele movimento, certo? Então, se não fosse os propulsores, ele iria continuar indefinidamente se deslocando na horizontal. Quando ele aciona os propulsores, ele adiciona aí uma componente à velocidade, fazendo com que a resultante seja na diagonal. E quando ele desliga, por inércia, o movimento vai continuar este adquirido, certo? Então, qual seria aqui a nossa resposta, né? Este movimento não vai ser uma reta, porque a velocidade não foi sempre a mesma, ela foi crescendo, né? Então, a gente pode anular essas questões. Pronto, ficou o item. Aqui também ele não iria adotar o movimento de antes, né, pessoal? Só na diagonal. Ficou C, D e E. Exato, item C, né? Porque ele permanece depois com a velocidade constante, que foi com a velocidade com que ele se encontrava no ponto B. Então, dali para frente vai ser uma linha reta indefinidamente, né?
Aqui no começo é quando ele começou a aumentar a velocidade até atingir este valor, o valor raiz de 2 vezes v, né? E continua indefinidamente. Então, item C. Então, veja aí, uma questão média, né, que ele considerou o grau de dificuldade média, mas que só trabalhando a parte conceitual, né, das leis de Newton. Certo? Aqui também a gente poderia descartar, né, porque é como se a parte da velocidade na horizontal tivesse sumido. E aqui ele não vai voltar para o estado inicial, ele vai tender àquela permanência de estado. Tranquilo essa questão número 3, alguma pergunta? Isso, Raul até completou aí, né, que a D não pode, que a componente na horizontal vai continuar. Eu posso passar esse exercício depois para vocês, certo? Tranquilo, vamos para a próxima. Questão de número 4, pessoal. Eu fui dividir as questões aqui, uma em cada tela, mas aí a qualidade fica muito ruim, fica tudo embaçado aqui. Eu resolvi escrever em cima da apostila mesmo, como eu fiz na aula passada. Questão de gráfico, né, pessoal? O Enem adora gráfico e geralmente é bem fácil as questões de gráfico. O Diego disse que não gosta, né? Acha difícil os gráficos, mas é bem... Se você fazer a leitura, o gráfico ele praticamente lhe dá a resposta, né? Sem precisar, talvez, nem ler aqui a questão. Mas vamos ler, né? Bom. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do produto, o fabricante de automóveis realizou testes em cintos de modelos diferentes. Os testes simulam uma colisão de 0,3 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Este equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa, dimensões dos cintos, velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. Então, nenhum desses fatores aqui vão influenciar na nossa análise, certo, pessoal? A massa era a mesma, a dimensão do cinto é a mesma e a velocidade é a mesma em todos os testes. Então, pode esquecer qualquer análise fazendo referência a esses fatores. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração. Então, eu tenho aqui a aceleração pelo tempo, tá? Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista, certo? Então, o que diz aqui? O que causa este dano, né? É a força, né, pessoal? Quanto maior for essa força, né, maior vai ser o dano ao motorista.
Isso é meio que lógico, né? A gente observa isso no nosso cotidiano. Se alguém bate aí no seu corpo com a força moderada, você vai sentir um efeito. Se vem outro e tá com a pancada para valer, o dano vai ser bem maior, né? Então, quanto maior for essa força, maior vai ser o dano ao sujeito, certo? Então, a gente quer, no caso aqui, achar um cinto onde eu tenho uma força menor possível. Eu quero uma força pequena. O que diz a segunda lei de Newton, pessoal? Que a força é o produto da massa, que a gente não precisa olhar para a massa porque em todos os casos foi a mesma, vezes a aceleração, certo? Então, quanto maior for a aceleração, maior vai ser a força. Então, a gente quer o cinto, né, que dê uma aceleração menor possível. Qual vai ser, pessoal, de acordo com o gráfico? Cinto 3. Concordam aí com o Diego? O cinto 3 seria este, né? Exatamente, pessoal. Se você pegar aqui, ó, o máximo deste gráfico, né? O máximo dele vai corresponder à menor aceleração possível, né? Qualquer um deles, qualquer um dos outros aqui está acima deste valor. Se pegar a força máxima aqui, qualquer um dos outros, né, vai ter uma aceleração maior. E a gente quer evitar isso, né? Quer evitar uma aceleração grande. Certo? Então, correto, item C, né? Cinto 3 vai ser aquele que vai proporcionar um menor dano. Certo? Então, item C. Então, lei de Newton. É muito importante vocês terem mais conceitualmente, né, saber quais são as implicações reais do que saber fazer conta, né, pessoal? Dúvida nessa questão? Legal, vocês estão aí matando aí as charadas, né? Ó, questão número 5, 2014. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo, aquele lançamento que faz um arco, né, pessoal? Lançamento oblíquo. A resultante das forças que atuam sobre ele tinha mesmo sentido da velocidade em todos os instantes de movimento. Isso não está de acordo com a interpretação científicas atualmente utilizada para explicar este fenômeno. Desprezando a resistência do ar e a direção e o sentido do vetor força resultante, que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória. Bem, desprezando a resistência do ar, qual é a direção? Então, qual é a direção?
e o sentido do vetor força resultante no ponto mais alto da trajetória. Ver se tem espaço aqui. Vou fazer bem aqui, certo? Comentar ela bem aqui. O que é o lançamento oblíquo, né? Eu vou pegar uma bola, por exemplo, e jogar ela, uma bola de basquete, né? E jogar ela até acertar um cesto, por exemplo. Cesto aqui de lixo, né? Pronto, isso daqui é o que a gente chama de lançamento oblíquo, certo? Que a questão está tratando aqui. Então, tenho aqui o solo, lancei um objeto. Eu lancei esse objeto com determinada força, né, pessoal? Num sentido e numa direção. E este objeto vai descrever este movimento, certo? Pronto. Ele vai percorrer uma certa trajetória, descrevendo este arco, né? Então ele quer que a gente analise qual vai ser o sentido e a direção, da força resultante no ponto mais alto, aqui neste pontozinho, né? A gente vai ter que olhar para este ponto aqui. Para onde é que vai apontar este vetor? Neste ponto A. Pronto. Então eu joguei aqui o objeto com determinada força, certo? Posso até aplicar essa força nessa direção, né? Vamos supor, para cima, né? Então essa força aqui ela vai ter duas componentes. O que faz este objeto descrever este arco, pessoal? Se não fosse a gravidade, na mesma direção que eu lançasse essa bola, ela iria continuar indefinidamente, né? Iria continuar em linha reta, certo? A ação da força gravitacional, que vai se somar aqui, né? Essa força imprimida no objeto vai fazer com que este objeto vá descrevendo essa trajetória circular, né? Então isso acontece porque atua aqui neste corpo a força gravitacional, que é o peso do objeto, né? A força gravitacional ela vai se dar através do peso do objeto. Então, à medida que o objeto vai ganhando altura, ele vai perdendo velocidade até começar novamente a cair. No ponto mais alto, qual vai ser a velocidade deste objeto, pessoal, em relação ao eixo Y, né, na horizontal? Qual vai ser a velocidade no ponto mais alto? Conseguem visualizar? Isso, no ponto mais alto, a velocidade vai ser zero em relação ao eixo Y, né?
Vou aqui que o VY é zero. Porque ele para, né? Começa a cair novamente, certo? Então essa velocidade aqui em relação a y é zero. E a velocidade em relação a x na horizontal sempre vai ser o mesmo valor. Essa velocidade aqui com relação a x, ela sempre tem o mesmo valor, ela é constante. Então no movimento oblíquo, eu tenho dois tipos de velocidade. Uma velocidade que varia com o tempo, né, com relação ao eixo y na altura. Ela vai diminuindo gradativamente até parar, começar a cair, né, em queda livre, aí vai começar a acelerar de novo. E em x não, x vai ser sempre o mesmo, a mesma contribuição, né? Então ela vai descrever aqui em x um movimento uniforme, com velocidade constante, certo? Movimento uniforme. Em y eu tenho um movimento uniforme variado. Eu vou ter uma aceleração que é justamente a aceleração da gravidade, que vai atuar aqui puxando o objeto para baixo, certo? Tem uma composição de movimentos aqui. Então neste ponto aqui, qual vai ser a força resultante? Eu não tenho força resultante quando o movimento é constante, né, pessoal? A força é massa vezes aceleração. O que é a aceleração, né? Definição de aceleração. A aceleração é uma mudança de velocidade. Relembrando aí, né, ΔV sobre ΔT. Se não tem mudança de velocidade, eu não vou ter aceleração. Certo? Então, se a aceleração é zero, a força vai ser zero. Então, neste ponto aqui, eu não vou ter força na horizontal. A única força que vai atuar neste corpo aqui vai ser uma força que é o próprio peso do objeto, certo? Então, a força resultante, a única força que vai atuar sobre o corpo aqui vai ser o peso do objeto. Não tem nenhuma outra força atuando no corpo neste ponto da trajetória. Então vamos lá analisar a nossa questão. Agora, veja se vocês conseguem achar o item correto, né? Qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Vai ser indefinido, eu não vou saber para onde vai apontar essa força. A gente viu que não, né? Viu que tem uma força atuando em uma direção bem específica. Gabriel acha que é o B, vamos ler o B. Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Exatamente, foi isso que a gente acabou de ver, não? Essa força vai ser vertical para baixo, não? Que eu tenho aqui só o peso atuando naquele movimento. O item C diz que é na horizontal, como se a força atuasse na horizontal. E a gente viu que na horizontal não tem força, porque eu vou ter uma velocidade constante. Sempre que a velocidade for constante, não existe força atuando naquele corpo, certo? Então, velocidade constante já pressupõe que não existe força ali resultante. Força resultante, certo, pessoal? O item D diz que é inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o corpo é constante. A gente viu que não, né? Está dizendo que vai ser inclinada assim,
para ser inclinado eu teria que ter força na horizontal e força na vertical. E eu não tenho isso. Naquele ponto eu vou ter só a força na vertical. Mesma coisa o item E, né, diz que é inclinado. Como eu não tenho força na horizontal, é impossível este movimento, essa resultante ser inclinada. E aí, pessoal, dúvidas aqui? Lembraram aí do movimento oblíquo? Isso, vocês têm que começar a fazer umas revisõezinhas, né, de todas as disciplinas. Que é conteúdo lá do primeiro ano, a gente esquece às vezes até que a gente está vendo no ano atual, né? Imagina lá no primeiro. Não é bom ficar resgatando, não. E é essa a intenção destes encontros, né, pessoal? Resgatar aí esses conteúdos que ficaram mais distantes. Por isso que eu não estou começando dos mais cobrados, que eu acho que vai dar tempo a gente ver todos, e sim daqueles iniciais. Ó, questão de número 6. Essa questão tem a ver com a pergunta que o Gabriel fez na primeira questão, pessoal. Ó, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual a argumentação da mãe? Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. O par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. Então, por que eu consigo movimentar um corpo, sendo que a terceira lei de Newton diz que as forças ocorrem aos pares, têm a mesma intensidade e apontam em sentido diferente? Então, elas deveriam se anular, não deveria haver movimento. Como é que eu explico isso, pessoal? Exatamente a pergunta que o Gabriel fez lá na primeira questão, né? Essas forças elas não vão atuar no mesmo corpo. Se a força está atuando em um mesmo corpo, não se trata de um par ação e reação, certo? Como a normal, né, pessoal? A normal e o peso não é um par de ação e reação, porque ela atua no mesmo corpo, certo? Então isso é explicado porque este par ação e reação eles atuam em corpos diferentes. Se não atuasse em corpo diferente, realmente o sujeitinho aqui tinha razão, né? Iriam se anular. Então ele não iria conseguir causar movimento. Mas como as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, né, o resultado dessa ação não vai ser o mesmo nos dois corpos, né? Se fosse assim numa luta de boxe, não iria dar sempre empate, né, pessoal? E toda força que eu aplicasse com o soco, eu vou estar recebendo essa força com a mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Então toda força aplicada seria recebida de volta, né? Mas você pode ver que não é bem isso que acontece, né? Um sai lá meio que quase os dois corpos não vão sair no mesmo estado, né, daquela luta. Então isso acontece porque essas forças de ação e reação
atuam em corpos diferentes, certo? Vamos analisar os outros itens, né? Só para a gente aprender mais aqui com os itens de cada questão. O item D diz que a força de ação é um pouco maior. Não, pessoal, sempre vai ser de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos, certo? É um par ação e reação. O item C, as forças que o Sam exerce sobre o garoto se anulam. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Ele está dizendo, no caso aqui, força de atrito, né? Tem várias forças que o chão exerce sobre o garoto, né? Força de atrito, anormal ao peso. Então, e essas forças elas não vão se anular, né? Certo? Elas podem até se anular no caso, mas não é isso que vai causar o movimento ou não do objeto que ele vai puxar, determinada força. O item B, a força resultante sobre o móvel sempre é nula. Neste caso, se isso fosse verdade, a gente nunca iria conseguir movimentar nada, né? A força resultante nula, nunca conseguiria fazer aquele objeto se movimentar. Então, sempre que há movimento, eu consigo colocar o movimento, é porque eu consigo aplicar uma força resultante diferente de zero. O item A, a força de ação é aquela exercida pelo garoto. Sim, mas isso não explica o fato de o objeto entrar em movimento, né? Certo? Então, o item E é o nosso item correto. Dúvidas aqui? Vamos para a próxima. Questão número 7. Vamos lá. O Enem, não se assuste com os textos do Enem, pessoal. Ele sempre procura contextualizar cada questão, né? Então ele vai sempre tender a colocar um texto onde explique alguma situação ligada ao seu cotidiano, né? Que você possa visualizar aí sem muita complexidade, né? Sem muitas fórmulas ou contas, certo? Então não se assuste com o texto. Normalmente você vai precisar pegar uma pequena fração do que diz aqui neste gigantesco texto, né? Vamos lá. Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, chamado movimento browniano, causado pelo choque das partículas que compõem o fluido. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo, que seriam postas em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. O movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos. Vou marcar isso daqui que é importante. O movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos. O cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, a escala muito pequena, este tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema que foi testado é mostrado a seguir. Certo? Então, o que diz este enunciado? Eu vou colocar este mecanismo, né, imerso em um gás, por exemplo, ou no próprio ar. Este gás ou este fluido, né,
ele é composto de partículas, né, que estão se movimentando aleatoriamente, certo? O movimento é um movimento desordenado, né, em direções aqui aleatórias. Essas partículas em certo momento vai bater nessa pá, nessa engrenagem, e vai fazer com que essa máquina funcione, realizando trabalho, né? Realizando movimento, certo? Só que ele diz aqui no texto que este movimento ele ocorre igualmente em todos os sentidos. Então, da mesma forma que uma partícula pode bater aqui neste sentido, né, vai ter igualmente outra partícula se movimentando no sentido oposto, certo? É isso que ele quer dizer aqui, que este movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, certo? Então essas partículas vão começar, é como se você tacasse o dedo aqui nessa hélice, né? Você tacar o dedo da esquerda para a direita, ele vai se mover no sentido horário, e o inverso no sentido anti-horário. Você fazer isso na mesma proporção, um vai anular o outro, né? Se você faz isso subir movimentando para a direita, quando você faz o movimento oposto, este objeto vai descer novamente. Então um vai anular o outro, não vai ter trabalho, né, no final das contas. Este objeto vai só oscilar para cima e para baixo e vai permanecer aí, né, no mesmo canto, né? Aí o que ele fez? Colocou um dente aqui nessa engrenagem. Vai colocar um dente extra aqui nessa engrenagem. A explicação para a necessidade do uso dessa engrenagem. Por que ele fez isso, pessoal? Vamos lá. O que justificaria? Qual seria a alternativa? Porque quando girar para o lado oposto, ele trava. Certo, Diego. E qual é o item aqui que justifica, que está coerente com o que está falando aí? Pronto, Bruna. A Bruna disse que não entendeu a questão, né? Ele está falando aqui, né, que vai construir um mecanismo que vai aproveitar o movimento das partículas, né, de um fluido. Por exemplo, quando eu tenho um gás, o gás é composto de átomos e moléculas, né? E esses átomos e moléculas, eles estão se movimentando em todas as direções, né, aleatoriamente, que a gente chama de movimento browniano, tá? Então, cada partícula deste gás aí pode estar se movimentando em uma direção e sentido aleatório. Então, ele vai construir uma máquina que vai aproveitar este movimento dessas partículas. Então, está aqui o esquema da máquina dele. Eu vou ter uma palheta. Quando essas partículas do fluido se chocar com essa palheta, vai fazer com que haja um movimento aqui, tá? Então vamos supor que você construa este mecanismo e toque, né? O seu dedo seria a partícula. Você toca no sentido, ele vai movimentar, vai fazer com que este eixo entre em rotação e vai puxar um certo objeto, vai realizar trabalho, né? Vai converter essa energia de movimento, energia cinética, para realizar o trabalho puxando este peso. Só que ele diz que este movimento dessas partículas, podem ocorrer igualmente em ambos os sentidos. Então, da mesma forma que uma partícula se choca com essa palheta, fazendo com que ele gire no sentido horário,
vai ter uma partícula que vai chocar com essa paleta no sentido oposto, fazendo com que ela gire no sentido anti-horário. Então, no final das contas aqui, eu teria uma ação anulando a outra, né? Essa ação iria anular a outra. Aí, para isso não ocorrer, o que ele fez? Colocou uma trava, um dente aqui nessa engrenagem. A questão quer saber justamente isso. O que justifica ele colocar essa trava, né? Essa engrenagem? Exato, para poder girar só em um sentido, né? Exatamente isso. Agora vamos marcar o nosso item. Qual é o item correto? Tem dois que é muito, que pode deixar em dúvida, né? Vamos anular logo os que a gente sabe, tem certeza que não é. É simplesmente para que o motor não se solte aleatoriamente. Então, não é isso, né, pessoal? Não é para o motor não se soltar. A seleção da velocidade controlada pela pressão nos dentes da engrenagem. Não está se falando em nenhum momento em pressão nos dentes da engrenagem, não? O item é a escolha do ângulo a ser girado, sendo possível inclusive medi-lo pelo número de dentes da engrenagem. Não está se falando nada de ângulo, não, de giro. Certo? Ficou dois itens, né, que são meio parecidos, né? O controle do sentido da velocidade tangencial, ok, tá certo até aí, permitindo inclusive uma fácil leitura de seu valor. Isso daqui não dá para a gente determinar, né, pessoal? Este movimento é aleatório, as partículas têm velocidades diferentes, não? Elas não têm o mesmo padrão, certo? Então isso daqui está parcialmente certo. E está errado é só essa parte aqui, né? E o item D está certinho, ó, a determinação do movimento, que é justamente o sentido da velocidade, né? Fazer ele girar só para um lado, devido ao caráter aleatório, porque se eu não colocasse isso, ele ia ficar girando num vai e volta, né? Então, para não ter este vai e volta causado por este movimento aleatório, né, que vai tender a se equilibrar, né, um anular o outro, é que eu coloco essa trava, certo? Então é o item D. Então só ter o cuidado que algumas questões a gente tem que ler um item ou mais de um com cuidado, porque parte dele pode estar parcialmente correto, né, como é o caso aqui, certo? Mas vai ter uma continuidade aí neste item que vai tornar aquele item errado. Para só não marcar assim que olhar, né, o item. Fazer uma leitura cuidadosa. A gente ganha as questões no Enem fazendo uma leitura bem detalhada, certo? Às vezes, como alguém falou aí na aula passada, né, as questões do Enem é basicamente 50% é a leitura, a interpretação. A primeira questãozinha de cálculo, né, que a gente está se deparando aqui em dinâmica. Ó. O slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa 80 kg está exatamente no meio da fita,
essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Só não se assuste com este menos 2 aqui, certo? 10 metros por segundo elevado a menos 2 é a mesma coisa que 10 metros por segundo ao quadrado. Eu até falo lá que a gente está vendo campo elétrico, né, nas aulas do terceiro ano. Quando eu levo uma potência para o numerador, eu troco o sinal. Foi isso aqui que ele fez, ó. Levou este S ao quadrado para cima e o sinal da potência a gente troca quando faz isso, certo? Aí ele dá o valor do cosseno deste ângulo, né, de 10 graus, que é 0,98, e do seno. Então a gente vai precisar usar aqui em algum momento, né? Então a gente vai fazer aqui um estudo das forças que estão atuando neste sistema, né, pessoal? Então o que eu tenho aqui? Para baixo eu vou ter o peso deste sujeito. O peso sempre aponta no sentido do centro da Terra, né? Então na vertical e para baixo. Como é que eu calculo o peso de um corpo? Vocês lembram? O peso disso. Para uma massa grossa, né? P igual a mg. Então vai ser os 80 vezes a gravidade, né, pessoal? 80 vezes 10. Eu tenho o peso aqui do sujeito que é de 800 newtons. O que vai acontecer? Essa força ela está imprimindo uma tração nessa corda que vai se dividir igualmente, né? Porque ele fala aqui que o sujeito está bem no meio da corda, exatamente no meio da corda, ó. Certo? Então eu vou só deixar esse desenho um pouco maior aqui para a gente visualizar melhor. Eu vi que é 800 newtons, não? E este peso vai causar uma tração nessas cordas, certo? E essa tração também é uma força, né, pessoal? Tração. E se um sistema está em equilíbrio, como é o caso aqui, é porque essas forças estão se anulando. Então essas três forças aqui, né, elas estão se anulando. Se eu somar, eu vou ter uma resultante nula, certo? Isso é que dá um equilíbrio. Para eu ter um equilíbrio, a soma de todas as forças é zero. Então eu tenho que somar essas forças aí para achar qual é a força que está atuando em cada árvore, né? Como é que eu faço isso? Tenho que somar vetores. Então a gente tem que lembrar da regra de soma de vetores. Tá? Nessa configuração me ajuda aqui se eu decompor o vetor. Eu sei que quando os vetores estão no mesmo sentido, eu posso somar eles diretamente. Então, se eu tenho um vetor aqui de 5 unidades e tenho outro aqui também de 5, eu junto os dois, né, que eles estão apontando no mesmo sentido e direção. Se eles estão em sentidos opostos, um vai anular o outro, certo? Aqui daria zero, né? Com força ele ia anular a outra, uma variação e reação. Só que como é que eu faço para somar vetores que estão fazendo um ângulo entre si? Dá para fazer isso usando a lei dos cossenos, né? Só que seria muito trabalhoso. Eu tenho que dizer que o vetor resultante
o resultado dessa soma de dois vetores que formam ângulo era o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais ou menos, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu já tinha colocado o quadrado do segundo aqui, né? Então eu iria fazer, somar essa com essa, depois essa com essa, ficaria muito difícil. Então a gente tem atalhos para sair mais rápido aqui. Uma força que um vetor qualquer, né, que faz um ângulo com um determinado eixo, ele pode ser decomposto. Vamos relembrar o que é decompor um vetor. Eu posso transformar este vetor em 2, certo? Colocando uma fração deste vetor na horizontal, que eu vou chamar aqui de Tx, chamar este eixo de x, né? E outra porção dele na vertical, no eixo y. Que eu vou chamar de Ty. Por que isso ajuda, pessoal? Porque ao invés de usar a lei dos cossenos, eu posso somar esses dois vetores diretamente, ó, porque eles estão ambos na mesma direção, né, na vertical. Então, como eles estão aqui em linha reta, eu posso subtrair esses dois vetores um do outro diretamente, ao invés de pegar e usar essa lei, né, que vai precisar de um monte de conta. Então é mais fácil eu quebrar este vetor aqui em 2 do que somar usando a lei dos cossenos. Então observe que a gente tem duas trações, né, no lado e no outro. Então aqui eu vou ter duas contribuições em y, duas partezinhas dessa tração em y. E uma para cada lado, em cada árvore, o tx. Isso é exatamente o que ele quer, que a gente encontre o valor deste Tx. Né? Vamos lá, o comando da questão. Qual a força que a fita exerce em cada árvore? Por causa da presença do atleta. Então, em cada fita, certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar essas forças. O que eu tenho aqui diretamente, ó? Se eu tenho um equilíbrio, as forças elas vão se anular. Então, as forças na vertical se anulam e as forças na horizontal se anulam, certo? Então, eu posso tirar daqui que os duas TY, né? As duas partes que eu quebrei aqui, vai se anular com peso. Uma vai cancelar a outra, né? Para ter o equilíbrio e ter o resultado nulo. Então eu sei que o peso é 400, que eu calculei, né? 800, tanto que o peso. Então eu já sei quanto é aquele valor da tração em Y. 400, né? 800 dividido por 2, 400. Agora vamos atrás do que a gente está procurando, que é o Tx, a força na horizontal. Porque a força na vertical não vai causar a força na vertical a gente já tem, né? 400. O programa às vezes é chato, ó. Aqui a força na vertical, 400. Agora vamos atrás dessa força aqui na horizontal, né? É ela que vai constituir, que vai atuar na árvore aqui. Tem uma árvore aqui, essas duas forças daqui vão atuar nessa árvore, né?
Vamos achar o Tx. Como é que eu decomponho uma força, pessoal? Essa componente x, ela sempre vai ser o vetor que está sendo quebrado, o valor daquele vetor que está sendo quebrado, vezes o cosseno do ângulo. Vezes que ele deu ali o cosseno, né? E o Ty é sempre a força que está sendo quebrada vezes o seno do ângulo. Isso daqui, ela vem da definição de seno e cosseno mesmo. Ó, se você pegar aqui a definição de seno, certo? O seno de um ângulo é o cateto oposto. O cateto oposto é esse tamanhozinho aqui, né? Que é exatamente o Ty. Pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? Vai ser a tração. Então, se eu passar o T para lá multiplicando, eu tenho exatamente o Ty. Ty vai ser a tração vezes o seno do ângulo. E o Tx é a definição do cosseno. Tá? Usando a definição do cosseno, você tem o Tx. Vamos encontrar o nosso Tx, né? Tx vai ser a tração vezes o cosseno do ângulo. Só que eu não tenho quanto vale essa tração, certo? Mas eu tenho o Ty. O Ty é 400, vai ser igual a tração vezes o seno do ângulo que ele fornece no enunciado. Quanto é o seno de 10 graus? 0,17, né? 0,17. Então a minha tração vai ser, passo 0,17 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Vai ser 400 dividido por 0,17. Vamos perder tempo fazendo conta ainda não, né? Agora vamos achar o Tx. Vai ser a tração, que é 400 dividido por 0,17 vezes o cosseno. Quanto é o cosseno de 10? Ele deu na questão. Cosseno de 10 é 0,98. 0,98. Certo? Então eu tenho o meu Tx. Olha, eu tenho duas casas após a vírgula aqui e duas casas após a vírgula embaixo, né? Então eu posso dizer que o meu Tx, posso tirar essas casas da vírgula, vai ser 400 vezes 98 dividido por 17. Agora eu tenho o meu Tx e o Ty. As duas forças que estão atuando na árvore, né? Só que o Ty, ela vai atuar na vertical, e o Tx vai atuar na horizontal. Então tem o meu Tx aqui e o Ty. A questãozinha é meio grande mesmo, pessoal. Pronto. Qual vai ser a força resultante? Neste caso, ó, completa o paralelogramo. E aqui a resultante, ela aponta sempre na diagonal deste paralelogramo, né, da figura. O que é isso, pessoal? Essa força resultante é a diagonal de um triângulo retângulo, não? Esse ângulo aqui é 90, aqui também é 90. A gente sabe como encontrar a diagonal de um triângulo retângulo, não? Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo.
Vamos lá. Então vai ficar o tx ao quadrado 400 vezes 98 dividido por 17 ao quadrado mais o ty, né, que é 400 ao quadrado. Vamos fazer essas continhas aqui na calculadora para a gente não perder muito tempo. Fazer aqui rapidinho. Só teve uma de conta até agora, mas também foi para lascar, né? Pronto, o nosso vetor resultante vai ser a raiz deste número aqui gigantesco. Isso vai dar aproximadamente 2,4 vezes 10 elevado a 3. Pronto, seria o nosso item D de dado, né, pessoal? Eu fiz aqui a continha toda, né, para vocês visualizarem quanto tempo a gente vai perder, né? Aí se você fizer encontrar apenas o tx, pessoal, apenas o tx já vai dar um valor próximo, né, deste item, certo? Você fizer essa continha aqui, ó, ela vai dar já próximo deste item, 2,4. E como os itens é bem distante dos outros, não, você não poderia perder este tempo todo. A resultante já seria, ela tem que ser maior do que as suas componentes, né? Então seria um pouco maior do que tx. Então você já poderia pegar o atalho e marcar o item D, né? Mas aqui eu fiz toda a conta para vocês visualizarem que realmente dá o item D. Aí regrinha de vetores para vocês visualizarem, né? Pois pronto, a gente termina por aqui, né, pessoal? Vocês têm compromisso agora. Revisa em vetores, viu? Sempre cai. A gente está usando lá no terceiro ano para falar de campo elétrico, né? Questão 5. Na próxima aula já vai ser o tema seguinte da apostila, pessoal. E vocês vão tentando aí fazer, né, essas questões da apostila. A próxima aula já vai ser outro tema. Certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Obrigado aí pela presença. A gente se encontra na próxima sexta. Certo? Tchau, tchau.